Apenas para lembrar, irmãos, que neste mês de outubro, nós, cristãos, evangélicos, protestantes, nós celebramos o mês da Reforma Protestante. Nós lembramos lá do dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele fixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, aquilo que nós conhecemos como as 95 teses contra a venda de indulgências. Lutero, a partir daquele momento, ele foi um bastião de verdades fundamentais para a fé cristã. E dentro daquilo que a reforma, os reformadores propuseram, ficou bem claro os 5 pilares, 5 grandes doutrinas que sustentam a fé reformada. E é isso que nós temos agora, no mês de outubro, nos proposto a aprender um pouco mais, a nos lembrarmos, a estudarmos e vermos se esses pilares têm realmente base sólida nas Escrituras. Na semana passada nós vimos o primeiro destes 5 solas, que é o sola Escritura. Lutero ele afirmou que ele só creria e só defenderia tudo aquilo que pudesse ser provado pela palavra de Deus. Qualquer doutrina deveria ter base bíblica sólida. E é disso que provém o sola Escritura, somente a Escritura. Somente ela deve ser a nossa regra de fé e de prática. Os demais solas da reforma são uma consequência direta deste primeiro. Aceitando somente a Escritura, Lutero ele deduziu que a salvação era somente pela graça, somente pela fé, que essa fé deveria ser depositada somente na pessoa e na obra de Cristo Jesus, e isso redundaria em glória somente a Deus. Então a reforma protestante, ela se fundamentou nesses 5 pilares que nós chamamos e conhecemos como 5 solas, que são a base genuína da fé cristã, da fé evangélica. Elas são vitais para a saúde espiritual nossa, indivíduos, como também a saúde espiritual da igreja. Então nós já vimos na semana passada o primeiro deles, o sola Escritura, e hoje veremos o segundo sola, o solus Christus. Só que antes de nos aprofundarmos neste segundo sola, o solus Christus, é importante entender qual era o ponto de disputa naquele tempo em relação a isso. É importante deixar bem claro que os reformadores, eles não rejeitaram a doutrina da Igreja Católica Romana em relação à pessoa de Jesus. O trinitarianismo niceno, a cristologia calcedoniana, nós aprendemos esses concílios aqui na quarta-feira na escola bíblica dentro de cristologia, agora há poucas semanas atrás. Nós vimos o concílio de Niceia, o concílio de Calcedônia, e estes concílios não eram o problema. Os teólogos reformadores, eles usaram os argumentos bíblicos que foram formulados no passado pelos que eram os teólogos patrísticos, da patrística, os teólogos medievais. Eles defenderam a trindade divina como os antigos que vieram, os teólogos antigos defenderam. Eles continuaram defendendo a cristologia tradicional de um homem com uma pessoa divina em 2 naturezas, natureza humana, natureza divina, que Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Os reformadores concordavam com isso. O problema não era a pessoa de Jesus. O problema era a obra de Cristo. O debate ele estava concentrado no sistema sacrificial que Roma havia implementado, havia construído. Um sistema religioso no qual a graça de Cristo ela era mediada para o povo por meio de um elaborado sistema de sacerdotes, de mediadores entre Deus e os homens, e também de obras, de sacramentos que deveriam ser feitos, praticados, se alguém quisesse ser salvo. Então era contra esse sistema que os reformadores se levantam, contra esses acréscimos à obra de Cristo. Era isso que estava em disputa, foi contra isso, contra esse sistema que incluía sacerdotes humanos, que incluía pequenas obras, sacramentos que deveriam ser praticados e que diminuía aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário.
Este sistema transmitia a ideia de que a cruz ela é importante, mas ela não é suficiente. Você precisa de algo mais do que a cruz. Você precisa crer no que Jesus fez na cruz, mas você precisa praticar os sacramentos. Sem eles, você não pode ser salvo. Era contra isso que os reformadores insurgiram. Os reformadores, eles passaram a afirmar que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Que somente Cristo é o nosso redentor, ou seja, Cristo ele é suficiente Salvador. E somente Cristo deve ser proclamado em nossa pregação. Somente Cristo deve ser anunciado. Apenas Ele deve ser o centro do verdadeiro Evangelho. E aí, meus irmãos, diante de dois sistemas, ambos não podem estar certos. Ambos não podem ter a verdade. Ou a graça da salvação, ela é mediada por meio de um sistema religioso que vai incluir o sacerdote, que vai incluir o sacramento, ou ela é mediada apenas por Jesus. Ambos não podem ser detentores da verdade. Agora, quem está com a razão? Qual deles está certo? Como nós podemos encontrar a resposta para isso? Com base naquilo que nós vimos na semana passada. Nós temos uma fonte segura de orientação. E esta fonte segura está aqui, a Bíblia. Nós temos que buscar na Bíblia para saber qual dos dois estão certos. Será esse sistema religioso que inclui mediadores humanos como sacerdotes diante de Deus, que inclui diversos sacramentos do qual você precisa praticar se quiser ser salvo? Ou será que os reformadores têm a razão quando afirmavam que somente Cristo é mediador, que somente Cristo é o Redentor e que somente Ele deve ser anunciado por nós? Então, para mostrar aqui, irmãos, como o solus Christus defendido pelos protestantes, ele está completamente de acordo com a revelação de Deus, com a Escritura, o texto que nós vamos analisar hoje é 1 Timóteo, capítulo 2, nos versos 5 e 6. Eu vou fazer a leitura, irmão, do capítulo 2, a partir do verso 1 até o 7. Mas nós vamos nos concentrar apenas em dois versículos, nos 5 e 6. Então, se você já abriu a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, quando nós consideramos atentamente a palavra de Deus, se você observá-la com atenção, estudá-la, a única conclusão que nós chegamos é que o Cristo crucificado, o Messias que foi morto na cruz, ele está no centro de toda a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós vemos antes dos evangelhos, antes da vinda de Jesus, é uma preparação para a cruz. Tudo aquilo que foi escrito antes, nós vemos que está nos levando ao entendimento do significado da morte de Cristo. E tudo que vem depois de Jesus, depois dos evangelhos, tudo aquilo que é relatado depois do Messias que foi morto, é um desdobramento daquilo que aconteceu naquela sexta-feira, e uma Páscoa em Jerusalém.
E de acordo com o texto que nós acabamos de ler agora, ele é muito claro. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. O texto diz que não há redenção por meio de nenhum outro. E sendo assim, sendo Jesus o centro da palavra, sendo Ele o único mediador e único redentor, o centro da pregação cristã, o centro da mensagem de boas novas do Evangelho da salvação para os perdidos, só pode ter esse mesmo Jesus Cristo crucificado, que foi morto pelos nossos pecados e que ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. É isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que pregar. Por quê? Porque só há esperança nele, de acordo com a palavra. Então, quando a igreja evangélica se levanta e afirma solos Christus, ela está dizendo, afirmando aquilo que Deus mesmo revelou na sua palavra. Ela está afirmando com convicção aquilo que Deus nos diz na Bíblia. Que, em primeiro lugar, somente Jesus é mediador. O verso 5, ele é muito claro. Ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é esse? Cristo Jesus, homem. E aqui, irmãos, para interpretarmos de maneira correta esse verso 5, se faz necessário a leitura dos versículos anteriores. Nós lemos nos versos anteriores Paulo dizendo que Deus, ele deseja salvar todos os homens. Esse é o desejo de Deus. Salvar a todos, está escrito ali. Ou seja, dentro do contexto do próprio texto, ele está falando que Deus deseja salvar todos os homens de cada posição social, de cada condição econômica. Pessoas de todas as tribos, de todas as nações. É isso que Paulo está orientando aqui o jovem pastor Timóteo. Ele está orientando esse pastor a combater um tipo de mentalidade exclusivista, que achava que a salvação ela é merecida apenas a um grupo de pessoas. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, orem pela salvação de todos, de todas as pessoas, até mesmo dos reis, das autoridades, daqueles que logo vão perseguir vocês por causa de Cristo. Orem por todos, sem nenhuma distinção. Orem por pessoas de todos os tipos, por pessoas de todas as classes sociais, por pessoas de todas as nações. Orem por todos. E por que devemos fazer isso? Por que devemos orar a todos? Paulo mesmo responde, porque há um só Deus. Não existe o Deus do brasileiro e o Deus do chinês. Não existe o Deus de um e o Deus do outro. Há um único Deus. Há um Deus para o patrão e um Deus para o trabalhador, para o funcionário. Um Deus para o rei e o mesmo Deus para o súdito. Não existe um Deus para o judeu e um para o gentio. Não. Há um único Deus, Criador de todos. Paulo ele também fala sobre isso lá em 1 Coríntios 12, verso 13, onde ele diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É a mesma ideia, há um só Deus que chama aqueles que são salvos, e todos fazem parte de um só corpo. Recebem o mesmo Espírito, não há diferença. E aí então, da mesma forma que há um só Deus na esfera da criação, digamos assim, um só Criador, existe também um só mediador. Existe só um que se coloca entre Deus e os homens. E Paulo diz, esse mediador é Jesus Cristo. O Emmanuel, o Deus conosco. E a palavra mediador aqui, irmãos, ela significa simplesmente alguém que se coloca no meio.
É a ideia de um negociador que atua como um elo de ligação entre duas partes. Alguém que está ali entre dois lados distintos, que está ali buscando uma solução para algum conflito entre duas partes. Alguém que procura resolver uma disputa entre dois lados opostos. E aí, para entendermos o papel de Jesus como mediador entre Deus e os homens, para entendermos isso, é primeiro necessário entendermos o conflito que existe. Mas o que ele está mediando? Por que nós precisamos do mediador para resolver um conflito nosso com Deus? E a Bíblia diz, irmãos, que Deus tem um conflito conosco, uma disputa conosco por causa do pecado. O pecado, ele é descrito na Bíblia como uma transgressão à lei de Deus. Deus odeia o pecado. Deus não tem relação nenhuma com aquilo que é mal, com aquilo que não é puro, com aquilo que não é justo, com aquilo que não é santo. O nosso pecado nos afasta do Criador, nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores devido àquilo que aconteceu lá no Éden, lá em Gênesis 3. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós herdamos uma natureza corrompida, pecaminosa, e essa natureza nos leva a cometer pecados todos os dias. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É isso que a Bíblia nos diz. E ela também afirma que a única penalidade justa para a nossa rebelião diante de Deus é a morte. Não apenas morte física, mas morte eterna. A Bíblia diz que a punição justa para o pecado é uma eternidade no inferno. E não fiquem bravos comigo, fiquem bravos com a Bíblia, porque é isso que ela nos diz. Ela apresenta esse dilema para nós. Este é o conflito que a palavra nos revela. E aí, irmãos, para resolver esse problema, é necessário um mediador que se coloque no meio e resolva o conflito. E para esse mediador ser apto, ser qualificado, é necessário que ele represente, que ele se identifique de alguma forma com os dois lados da disputa. Nós estamos presenciando agora o terrível conflito na Palestina, em Israel, mais uma vez. Você imagina um acordo de paz entre eles, alguém mediando isso. Essa pessoa, para ter sucesso, ela precisaria de alguma forma ter diálogo com os dois lados, representar de alguma forma os dois lados. Imagine um judeu mediando um acordo de paz com os palestinos. Os palestinos iriam crer, iriam conversar com essa pessoa? De forma alguma. É necessário alguém que transite em ambos os lados do conflito. E aí a gente começa a entender por que Jesus é o único capaz de ser o mediador. Somente alguém que se identifique como Deus e somente alguém que se identifique como homem poderia ser o mediador ideal, qualificado para essa tarefa. Jesus é o único ser do universo capaz de falar em nome de homens e em nome de Deus. E esse é o ponto, irmãos. É sobre isso que Paulo está falando aqui no verso 5. Só há um único mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Ele pode cumprir com esse papel. Somente Ele consegue representar ambos os lados de maneira perfeita. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. E desde que a humanidade perdeu o acesso ao Criador, desde que nós pecamos, irmãos, nós temos buscado maneiras de construir algum tipo de ponte que nos leve a Deus.
Nós tentamos reconstruir um caminho que foi quebrado. Nós queremos falar com Deus, estar perto de Deus. Nós buscamos isso como seres humanos. Nós adoramos de alguma forma, de alguma maneira, porque foi o propósito pelo qual nós fomos criados. Está aqui dentro de nós. E nós temos que reconhecer que nós já tentamos de tudo nesse processo. Nós tentamos reconstruir o acesso a Deus por meio de boas obras. Nós tentamos nos achar bom o suficiente para dizer, não, mas eu falo com Deus, porque olha só, eu sou uma boa pessoa. Nós tentamos a ponte do misticismo. Tentamos vidas espirituais para tentar ali ter algum acesso a Deus. Nós, inclusive, buscamos acesso por meio de outras pessoas que nós consideramos melhores do que nós. Boas o suficiente. Eu creio que este homem santo, ele pode ser a ponte para mim chegar a Deus. E você tem culto a pessoas, culto aos apóstolos, culto à mãe de Jesus, porque as pessoas consideram essas pessoas como aptas, capazes de nos ligar a Deus. O problema é que todas essas tentativas não passam de idolatria, porque elas não são capazes de reconstruir o caminho que foi rompido pelos nossos pecados. Então, toda vez que nós tentamos do nosso jeito, nós só aumentamos as nossas ofensas contra Deus. Nós aumentamos ainda mais a nossa dívida diante dele. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Que ninguém é capaz, ninguém é qualificado para reconstruir o caminho que foi destruído por conta do nosso pecado. Você não pode fazer isso. Você não pode ser o seu mediador. Nada que você faça, nenhuma boa obra, nenhum ato de bondade, nada vai reconstruir essa ponte de acesso a Deus. O caminho até Deus não é como uma balança onde você pesa as coisas boas e as coisas ruins da sua vida. E aí, se você fez mais coisas boas, você recebe um passaporte. Olha, você tem acesso ao trono de Deus, porque você não é tão mal assim, suas coisas boas são melhores do que as coisas más. Não. Por que não é assim? Porque uma única transgressão dinamitou a estrada. Um único pecado nos separa definitivamente de Deus. Não é possível porque até as nossas melhores obras são manchadas pelo pecado. No tempo de Lutero, assim como até hoje existe, né, irmãos? A igreja cristã daquela época, ela tinha todo um sistema sacramental. Você tinha lá a figura do sacerdote. Esse sacerdote fazia o papel de mediadores. Vocês se colocavam entre a pessoa e Deus. Você tinha que ir lá confessar os seus pecados para quem? Para Deus diretamente? Não, você ia confessar para o sacerdote, porque ele era o mediador. Ele administrava os sacramentos. Você também tinha todas aquelas obras sacramentais que deveriam ser realizadas. Então a igreja controlava a vida do cristão desde o nascimento. Você nasce, você é batizado, sacramento. Isso é necessário para a salvação. Depois, ao longo da sua vida, você tem que fazer os demais sacramentos. A própria confissão de pecados ao sacerdote, participar da Eucaristia. Na morte, extrema unção, mais um sacramento. Depois da morte, continua. Você tinha ainda a missa pelos mortos. Tudo isso faz parte de um sistema que mostra para as pessoas, que ensina para as pessoas, que a fé em Jesus não é suficiente. Esse é o ponto da disputa. Martinho Lutero e os demais reformadores, eles perceberam isso. Perceberam como esse sistema de obras acabava diminuindo a cruz. Lutero, ele argumentou no seu tempo que todo esse sistema sacramental retirava de Cristo aquilo que só ele poderia fazer. E aí então o sistema religioso se tornava o dispensador da graça.
Era através do sistema religioso que alguém poderia ser salvo, e não apenas em Cristo e somente nele. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção em qualquer lugar, qualquer igreja, enfim, que defenda uma salvação que não é colocada somente em Cristo. Ah, não, pastor, mas nós lá na igreja ensina-se que salvação é só em Jesus. Mas a gente tem que guardar o sábado, porque o sábado é um dia que Deus determinou. Você entende? Pequenas regrinhas vão sendo colocadas e as pessoas acham que fazer aquela regra, cumprir com determinadas ordens, elas acrescentam na obra de Cristo. Não é mais só Jesus. É Jesus mais alguma coisa a mais. Jesus mais guardar o dia da semana. Jesus mais ser batizado. Jesus mais alguma coisa. Então essas igrejas não são reformadas, não são protestantes, não são evangélicas. Porque o evangelho diz claramente, só há um mediador. Só há um. A salvação, ela vem única e suficiente por meio daquilo que Cristo fez por nós. Um outro reformador suíço, Zwinglio, ele escreveu em um dos seus artigos algo bem claro, lá em 1523. Quem atribui às obras de penitência o que é somente de Cristo, erra e blasfema contra Deus. Ou seja, se você atribui à obra de Cristo qualquer outra coisa a mais, você está errando porque a palavra não ensina isso e você está pecando contra Deus. Blasfemando aquilo que Cristo fez por nós na cruz. O sangue do nosso Senhor é muito precioso, irmãos. Ele é suficiente para nos salvar. E é isso que a palavra de Deus ensina para nós. Que somente por meio de Cristo nós temos acesso a Deus pela fé. As nossas orações, elas são ouvidas porque nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos, o que isso significa? Oramos na confiança de que Cristo é o nosso mediador. Nós oramos na confiança de que Cristo nos representa diante do Pai. É por isso que todos nós temos acesso a Deus em Cristo. É por isso que nós não precisamos pedir, pastor, ora por mim. Esse tipo de pedido muitas vezes está dentro de uma concepção de que a oração do pastor é mais poderosa. Parece que aquele homem ele tem acesso a Deus de maneira mais facilitada do que eu. Não, a Bíblia ensina o sacerdócio de todo santo. Que todos nós, toda oração, ela é poderosa quando colocada na confiança daquilo que Cristo fez. Qualquer pessoa vai orar com o mesmo poder espiritual se nós oramos em nome de Jesus, confiando no que Jesus fez por nós. Não há crentes maiores espiritualmente. Paulo diz, bebemos todos do mesmo Espírito. Não há espaço para outro mediador. Não há espaço para as nossas obras, irmãos. Não há espaço para outras pessoas querendo ser colocadas entre nós e Deus. Qualquer pessoa deste mundo, irmãos, exceto Jesus, são pecadores como todos nós. Até mesmo Maria. Até mesmo Maria. Leia Lucas capítulo 1, o Cântico de Maria. O que ela diz no Cântico de Maria? Maria louva o Senhor dizendo que o coração dela estava grato no seu Deus, o seu Salvador. Ela chama Deus de Salvador. Quem clama por um Salvador que não acha que precisa ser salvo? Ela reconhecia que ela era uma pecadora. E ela que precisava de salvação tanto quanto qualquer um de nós. Não há espaço para nada, nem ninguém além de Cristo. Apenas Ele é o mediador. Agora, como que Ele faz isso? Como que Ele reconstrói esse caminho que foi quebrado por causa dos nossos pecados? E essa é a segunda parte aqui, irmãos. O texto vai dizer que somente Jesus ele é mediador e somente Jesus é nosso redentor. É o que continua dizendo no início do verso 6.
Verso 5 diz, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Paulo diz, da mesma forma que existe um só mediador, existe também um só redentor, Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos. Jesus se entregou para resgatar a todos. E aqui resgate, irmãos, significa o pagamento dado para a libertação de alguém do cativeiro. Esse é o resgate. É similar ao como nós usamos hoje. Então Paulo está dizendo que Jesus é o único capaz de pagar a nossa dívida, de nos resgatar do nosso cativeiro. Qual é o nosso cativeiro? O cativeiro do pecado. É a nossa dívida do pecado. E como ele paga essa dívida? Dando a sua própria vida em nosso lugar. Lá em Romanos, capítulo 6, 23, o texto diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário, a retribuição do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, segundo a palavra de Deus, a morte é o salário. É a retribuição do nosso pecado. A morte é a justa retribuição pelas nossas transgressões. Como Jesus resolve esse problema? Dando a si mesmo. O único homem sem pecado, o único homem perfeito, o único perfeito Deus, junto com a Trindade, homem divino, ele se entregou à morte em nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele assumiu para si a condenação que estava sobre nós. O justo morreu no lugar do injusto. E aí então, por meio da morte de Cristo, nós somos declarados inocentes do nosso pecado. E aqui entra outro ponto importante do texto. O resgate, de acordo com o texto, diz que foi providenciado por todos, para todos, né? É isso que diz o texto. Agora, é cada pessoa existente no mundo? Se sim, se é para todos, todos individualmente, se Jesus resgatou todas as pessoas do cativeiro do pecado, então todos os seres humanos serão salvos? Não parece ser isso que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que muitos se perdem ao longo do processo. Muitos acabam no inferno. Ou será que aqui ele está dizendo que o resgate foi providenciado para todos, mas para ter acesso ao resgate é necessário a fé? Esses são os grandes debates da teologia, né, irmãos? Que poderíamos aqui estender a horas. Mas eu prefiro olhar aqui para o todos do texto, irmãos, de acordo com o contexto do próprio texto de Paulo. A maneira como ele está usando a palavra todos. Jesus deu a si mesmo em resgate por todos, no sentido de todos os tipos de pessoas. Jesus se entregou por reis, por autoridades, por escravos, por livres, por judeus, por gentios, para todos. Jesus providenciou a salvação para todo tipo de pessoas. Não só para o judeu, mas para o gentio. Não existe nenhuma distinção aqui. Qualquer pessoa, independente da nacionalidade, posição social, até um membro do Hamas, até para ele pode vir a Cristo em fé e ser salvo. Não há distinção de pessoas. Qualquer um, não importa a sua posição social, a sua posição, a sua nacionalidade, seu status atual, nada disso importa. Você pode vir a Cristo e se apropriar do resgate que Ele providenciou. O único capaz de redimir. O único capaz de nos comprar do mercado de escravos. Jesus fez por nós. Na cruz do Calvário, na morte de Cristo, o pecado de todos aqueles que vêm até Ele por fé, foram totalmente e definitivamente apagados. Na cruz, Deus foi satisfeito. Na cruz, a sua ira foi apaziguada.
Na cruz, a morte foi vencida. Na cruz, Satanás foi derrotado. É isso que Paulo mesmo diz em Colossenses 2, versos 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Vocês estavam mortos, sem esperança, por conta dos pecados, por causa da rebelião do seu coração, por causa da natureza humana que herda o pecado de Adão e Eva. Essa é a má notícia. E ele continua. Mas então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, ou seja, Cristo nos redimiu. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. A teologia que a Reforma redescobriu foi uma teologia centrada na cruz de Cristo. Uma teologia centrada no sacrifício de Jesus que nos redime. Foi a redescoberta de algo fundamental, que o nosso perdão dos nossos pecados só pode ser obtido em Jesus, na sua pessoa, na sua obra, no seu sacrifício substitutivo. Nada, nem ninguém pode fazer por nós aquilo que Cristo fez. É por isso que nós dizemos somente Cristo. É solos Cristo. E isso tem que estar muito claro para nós, irmãos. Nós temos que entender isso, compreender para que a gente possa abraçar isso. Eu quero que você saia daqui ciente dessa verdade. O motivo pelo qual somente Cristo pode nos salvar. Porque há muitos cristãos que não sabem explicar. Há muito crente que não sabe dizer o porquê Jesus morreu. Por que ninguém mais poderia assumir o papel de redentor? Por que nenhuma outra criatura ou pessoa poderia pagar esse preço por nós? E nós evangélicos, nós normalmente olhamos para a cruz no sentido daquilo que Cristo fez por nós. Isso deve ser feito, óbvio. Mas às vezes a gente esquece ou deixa meio de lado a ênfase em quem Jesus é. O porquê que somente Ele poderia ter feito aquilo. E por que eu digo isso? Porque se eu não entender a pessoa distinta de Jesus, eu vou talvez cometer o erro de achar que qualquer outro poderia fazer isso. E aí talvez, se você puxar na memória, você pode lembrar de alguns personagens bíblicos que já foram colocados em posição de redentores ou corredentores. Atualmente, a Igreja Católica Romana coloca Maria, mãe de Jesus, como corredentora. Alguém que tem um papel direto na nossa redenção. E onde está o equívoco aqui é o não entendimento da distinção entre Jesus e Maria. Esse é o ponto. Por quê? Porque apenas Jesus é tanto Deus quanto homem. Somente Jesus é impecável, ou seja, sem pecado. Da mesma forma que somente Jesus tem um valor infinito. Se Jesus não se adequasse a essas qualificações, então aquilo que Ele fez por nós não teria valor. Por que um anjo não pode morrer no nosso lugar? Porque ele não tem essa distinção das naturezas. É por isso que o Jesus do testemunho de Jeová não salva. Ele não é Deus. Ele não tem uma oferta de valor infinito. Ele é uma criatura. Para ser o Salvador do mundo, era necessário que Cristo fosse Deus. Por que é necessário que Cristo fosse Deus? Para que a sua obra tivesse um valor eterno e infinito. Mas também é verdade, irmãos, que a justiça de Deus, ela exigia que o pecado fosse punido na natureza do qual ele foi cometido.
Aquele que morreu tinha que ser homem, porque o pecado foi cometido pelos homens. O homem transgrediu a lei. O homem tem que morrer. Esse é o ponto. É aí que nós começamos a entender o porquê de Jesus ser o único mediador. A Escritura diz que Jesus de Nazaré foi esse homem. Foi por esta razão que Paulo escreveu sobre Cristo para Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens. E aí ele fala, o Jesus homem. Para ser o Salvador do povo de Deus, era necessário que o Verbo se tornasse carne, viesse a nós. E aí então, subsistindo em forma de Deus, ele assumisse também a natureza humana. Que outro ser humano existiu sem pecado no mundo, irmãos? Que outro ser humano poderia resistir ou não dever o salário à morte? Qual outro ser humano a morte não tinha poder sobre ele porque não tinha pecado? A inexistência do pecado em Cristo qualifica ele para ser o nosso Redentor. Que outro homem viveu ou que poderia resistir à morte? Que outro homem a morte não poderia prevalecer? Jesus, Deus, ele assumiu a forma humana e aí ele tinha a capacidade de morrer. Mas, por ter uma natureza divina, ele detinha o poder de resistir à morte até o fim. É por isso que Jesus disse lá em João 10:18: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Olha o que Jesus disse, irmãos. Ninguém tira a minha vida. Qual ser humano pode dizer algo assim, irmãos? Essas palavras só não são loucura de um homem alucinado, porque isso aqui é palavra de louco, gente maluca. Um ser humano falando isso, você tem que internar. Que qual é o ser humano que vai poder dizer ninguém tira a minha vida, eu dou espontaneamente, tenho autoridade de entregá-la e reavê-la? Você diz a pessoa, bateu a cabeça, está febre, 40 graus de febre, está alucinada, interna. E essas palavras só não são de fato loucura, irmãos, porque Jesus fez o que havia dito. Ele ressuscitou. A vitória sobre a morte foi manifestada na ressurreição. O Cristo ressurreto confirmou que ele detinha essa autoridade. O nosso Redentor, nosso Salvador. E Jesus, ele é essencial no plano do Pai. Ele é o ponto central, irmãos. O plano de Deus para salvar a humanidade precisa de Jesus. Apenas Ele pode nos fazer vencer a morte. Apenas Ele pode nos revestir de imortalidade. Apenas Ele pode nos dar vida eterna. Apenas Ele é o Redentor. Apenas Ele é Salvador. Não há nenhum outro. Apenas Ele é o único e suficiente Salvador dos homens. Somente Cristo pode nos redimir. Somente Cristo pode nos salvar. Somente Ele possui os requisitos necessários para isso. E quando a gente entende isso, irmãos, é maravilhoso. Maravilhoso. Você percebe a complexidade do dilema. Como Deus vai perdoar homens pecadores? Como Deus pode cumprir com a sua justiça que determina a morte e perdoar as pessoas para que elas tenham vida eterna? Como isso é possível? E aí a Bíblia revela um plano maravilhoso e perfeito, onde o próprio Deus vem a nós. O Deus que possui valor eterno, um Deus que tem condições de pagar por todos.
Mas é um Deus que não pode morrer. Como resolver isso? Ele vem em forma humana, vem como um de nós. E aí ele se torna perfeito Deus, perfeito homem, perfeito mediador, perfeito redentor, perfeito salvador. Irmãos, recuse tudo aquilo que for apresentado a você que não seja Cristo. Recuse tudo. Se alguém disser, não, mas você tem que crer em Jesus, mas também tem que vir aqui nessa igreja. Não, você tem que crer em Jesus, mas você tem que batizar o seu filho, você tem... Tudo isso é necessário. Tem coisas que são boas. É óbvio que um cristão tem que declarar sua fé por meio do batismo, porque isso é uma ordenança de Deus. Mas isso não salva. Isso é apenas a evidência da salvação. Nós somos preparados por boas obras, para fazermos boas obras neste mundo, mas elas não nos salvam. São só evidências da nossa salvação. Recuse, irmãos, qualquer outro mediador. Recuse o guru espiritual que se coloca como sendo o único caminho para que você tenha a revelação de Deus. Recuse qualquer outra forma, irmão, que não Jesus. É somente Jesus. Creia em Jesus. Creia no que Ele fez na cruz. E entenda quem Ele é, o homem, o Deus, o homem divino, que veio a este mundo e que levou na cruz os seus pecados. Creia nisso e seja salvo. Seja salvo. E esteja seguro nessa salvação para sempre. Para sempre. Então nós vimos até aqui, irmãos, que a Bíblia ensina de maneira bem clara. O texto de hoje, e mais uma vez aqui a proposta é expormos um único texto, mas poderia aqui acrescentar vários textos que falam a mesma coisa, que apenas Jesus é mediador. Poderia usar aqui Hebreus, abundantemente o livro de Hebreus, onde tem vários e vários textos que mostram isso, que apenas Jesus é mediador. Nós vimos também que somente Jesus é o nosso Redentor, Ele é o único qualificado para isso. Ninguém mais é, apenas Ele. E como consequência disso, o que nós veremos agora é que somente Jesus deve ser proclamado. Terminando agora a exposição do verso 5 e o final do verso 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. E essa parte final do verso 6, irmãos, ela é bastante difícil de ser interpretada. Até hoje não há um consenso entre os teólogos do real sentido aqui. Você vai poder perceber essa dificuldade pela diferença que existe nas traduções em português. Então, na parte final do verso 6 aqui, que nós acabamos de ler na NAA, na Nova Almeida Atualizada, o texto diz, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Se nós compararmos com a versão mais moderna da NVT, você vai notar uma sutil diferença. O texto ele diz, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Não sei se vocês conseguiram perceber, né? Uma diz, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. A outra diz, essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. De acordo com a construção do texto original, irmãos, me parece que a NVT ela é mais assertiva aqui. Paulo parece ter a intenção de dizer que Jesus, quando ele morre na cruz, quando ele morre para redimir a humanidade, de acordo com o plano que Deus estabeleceu, a cruz é o testemunho que Deus dá na história. Então é como se na cruz Deus está testemunhando o seu desejo em salvar o homem. Ficou claro? É por isso que diz, essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. A mensagem de que Deus quer a salvação do homem. E Deus deu esse testemunho por meio da cruz, mostrando a morte do Filho, mostra o desejo de Deus de salvar o homem. E parece que essa é a intenção de Paulo aqui. Paulo também ele fala algo sobre isso lá em Gálatas 4:4, né, que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Né? Então é mais ou menos a mesma ideia. No momento certo,
Deus enviou o Filho para demonstrar que Ele quer salvar os homens. Mas, como o texto é realmente complicado, também há uma margem aqui de interpretação no texto original como uma referência futura, esse testemunho como algo futuro, de maneira como a NAA optou a traduzir aqui. Um testemunho sobre a obra redentora de Cristo que deve ser dado em tempos oportunos. Também você encontra outros textos de Paulo, ele falando nesse sentido, que Deus providenciou a salvação e essa salvação ela é pregada por eles. Lá em Tito, capítulo 1, 2 e 13, ele fala, né? E mediante a pregação que me foi confiada, eu anuncio a salvação que vem de Deus. Então também essa ideia de um testemunho que nós damos sobre a redenção em tempos oportunos. Mas seja qual for a ideia do texto mesmo, irmãos, ambas as interpretações são verdadeiras na sua mensagem. A obra redentora da cruz transmite o testemunho de Deus. Transmite para nós a mensagem de que Deus quer nos salvar. Deus deseja a salvação do homem. Mas também é verdade, irmãos, que a obra de Cristo precisa ser proclamada. Nós temos que testemunhar disso. E nós devemos fazer em tempos oportunos, ou também poderíamos traduzir aqui como em oportunidade favorável. E que tempo oportuno é esse? É hoje. É neste momento, nessa dispensação da graça. O tempo que nós vivemos, desde a ressurreição até a volta de Cristo. Esse é o momento de anunciarmos o que Cristo fez por nós. De ensinarmos às pessoas aquilo que nós aprendemos do texto. Que só há um caminho de acesso a Deus. Que só há uma forma de salvação. E essa forma de sermos salvos é através de Jesus. E se você crê, irmãos, se você crê nisso, você é um discípulo de Cristo. E se você é um discípulo de Cristo, você é uma testemunha do Senhor. Você é convocado para testemunhar de Jesus. Na grande comissão, Jesus deixou bem claro. Ele nos ordena, em Mateus 28, vão e façam discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Em Atos 1,8, nas suas últimas palavras aos apóstolos, aos discípulos, Jesus disse, serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Jesus nos comissionou a testemunhar sobre Ele. Agora reparem, irmãos. Jesus nos confiou a testemunhar sobre Ele. Somente Ele deve ser anunciado. Somente Ele deve ser proclamado. A nossa pregação precisa apontar para Jesus, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Nós não temos autorização de Deus para pregar a placa da nossa igreja. Para sair por aí dizendo que a salvação só é encontrada na Igreja Bíblica Luz do Mundo. Nós não temos autorização para isso. Nós não temos autorização para pregar as nossas próprias opiniões. Eu não tenho autorização para vir aqui na frente e falar o que eu acho. O que eu acho não importa a vocês. O que importa é o que Deus fala, o que Deus revela. É por isso que a pregação tem que ser uma exposição da palavra de Deus. Eu não tenho autorização de dizer que determinadas pessoas são bênção e você precisa procurar este ou aquele guru espiritual porque eles têm a palavra da verdade. Não. Nós não temos autorização para nada disso. Eu não tenho autorização de vir aqui e dar o meu testemunho pessoal. Eu posso fazer isso em outros momentos. Mas eu sou convocado por Deus a testemunhar sobre Cristo. A proclamar a salvação que vem por meio de Cristo. Somente Jesus deve ser anunciado. Em uma pregação de Lutero, de 1522, eu fico espantado com as pregações de Lutero. Tem muita gente que diz, pastor, mas às vezes você é um pouco meio duro nos sermões. Você não conheceu Lutero. Você não conheceu Lutero. Lutero pegou uma série de sermões de Natal na sua congregação. E num desses sermões,
Eu selecionei a parte mais leve do sermão, para você ter uma ideia. Tinha coisas bem mais pesadas que eu achei que talvez chocasse demais. Mas olha o que ele disse num sermão de Natal. Ele diz assim, abre aspas para Lutero, não sou eu que estou dizendo. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. É pesado, irmãos. Pesado. E é a parte leve do sermão, irmãos. São afirmações contundentes. É claro que isso aqui você tem que levar em conta o contexto de Lutero. Né? O momento de impacto direto com aquilo que a igreja do tempo do Lutero estava produzindo. Né? Então ele se levanta contra isso com palavras duras. Mas isso deve nos fazer abrir os nossos olhos. Esse era o objetivo dele, chocar as pessoas para que os olhos fossem abertos e que as pessoas tratassem isso com seriedade. São palavras que devem nos trazer temor. Temor. Eu tremo diante da possibilidade de entregar um evangelho distorcido às pessoas. Eu tremo diante dessa responsabilidade. Não tem uma manhã de domingo que eu não ore a Deus e peça, Senhor, tenha misericórdia, não me deixe entregar algo que não é verdade, que não está na tua palavra. Porque isso é sério, irmãos. Um dia prestaremos contas das nossas palavras. Se alguém sai por aí como dizendo-se cristão e entregando uma mensagem de salvação que não é somente em Jesus, irmãos, imagina no dia que estiver diante de Deus prestando contas. Quantas e quantas pessoas estão sendo afastadas, estão criando barreiras para as pessoas chegarem até Cristo, por meio de pregações que confundem, que demonstram outros caminhos, que falam que a salvação vem de uma forma e de outra, que não somente por Jesus. A igreja verdadeiramente evangélica, ela é centrada na cruz. Ela prega a cruz. E ela se identifica com aquele que foi crucificado. E essa mensagem não agrada aos ouvidos, irmãos. Ela é loucura para quem se perde. E ela continua causando escândalo. Os reformadores, eles viram isso. E eles tinham a intenção de proclamar somente Jesus. Eles reconheceram o que a Bíblia ensina. Eles voltaram às Escrituras e perceberam que Cristo é o único meio de salvação do homem. É o centro da mensagem. E é por isso, quando você pega tudo que esses reformadores produziram, a sua doutrina, a sua teologia, você verá essa grande marca. Tudo é centrado em Cristo. Livros centrados em Cristo. Sermões centrados em Cristo. Uma adoração centrada em Cristo. E isso contrastava com a religião daquele tempo, que era centrada no homem, que era centrada em mediadores humanos, que era centrada em obras meritórias. Esse era o catolicismo romano da Idade Média. Irmãos, não está tão diferente do evangélico dos nossos dias. Não está diferente. É por isso que nós temos que voltar, vira e mexe, e relembrar os 5 solas. Relembrar aquilo pelos quais os reformadores lutaram. E perceber e ter um senso crítico de, será que eu não estou me desviando de algum desses pontos? Será que a minha fé está de acordo com a fé evangélica e bíblica? Porque se nós quisermos ver uma espiritualidade realmente saudável, se nós quisermos experimentar verdadeiro avivamento, eu desejo, irmãos, desejo ver pessoas convertidas em massa por meio da pregação de somente Jesus. Eu desejo ver um mover de Deus nessa cidade, trazendo mais e mais pessoas à fé em Cristo.
Eu desejo, mas para isso, irmãos, nós temos que confessar e testemunhar somente a doutrina bíblica, somente Jesus. Nós devemos crer, concordar e proclamar com aquilo que Pedro pregou em Atos, que nós vimos há pouco tempo atrás, Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus é mediador. Somente Jesus é o nosso Redentor. E somente Jesus deve ser proclamado. Nós concordamos, irmãos, com uma aliança de evangélicos confessionais. Falei na semana passada, né? Essa aliança se reuniu em Cambridge no dia 20 de abril de 1996. E ela elaborou uma declaração que buscava resgatar os 5 solas da Reforma. E essa declaração, que ficou conhecida como a Declaração de Cambridge, ela afirma na sua segunda tese, Solus Christus. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Nós concordamos com isso, irmãos. Nós concordamos e proclamamos, se você quer ser salvo, se você reconhece e se arrepende dos seus pecados, creia no que nós falamos hoje. Creia no que Paulo diz em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creia que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Que Ele veio ao mundo e se entregou pelos seus pecados. Se aproprie da morte de Cristo. Se aproprie do sangue derramado. E creia que o que Ele fez é suficiente para te salvar. Creia que a morte de Cristo é o único meio pelo qual você pode ter vida eterna, acesso a Deus, comunhão com o Pai. É nisso que você precisa crer. Apenas nisso. Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Deus que veio ao mundo em forma humana e que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Creia e seja salvo. Oremos. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado pela obra de Cristo. Obrigado porque nós entendemos o que a Bíblia nos revela, que somos pecadores, que não há entre nós nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus, ninguém que entenda. Todos nós estamos em uma mesma situação, perdidos, condenados, mortos em nossos delitos e transgressões. Mas obrigado, Pai, porque a tua mensagem a nós não termina aqui. Não termina nesta parte, Deus. O Senhor revela uma boa notícia. Essa boa notícia da qual nós chamamos de Evangelho. E o Evangelho são as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Como é bom, Pai, podemos entender e então crer que o Senhor mesmo veio até nós. Perfeito Deus, com valor eterno e infinito, e se entregou, deu a sua vida para nos salvar. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos hoje aqui, Deus, nós vimos por meio da tua palavra que nada nem ninguém poderia cumprir com esse papel. Se não fosse o Senhor Jesus, estaríamos perdidos para sempre. Mas aprove ao Senhor vir a nós. Seu desejo em nos salvar providenciou o plano do nosso resgate. E hoje, podemos aqui juntos confessar, crer, nos apropriar daquilo que Cristo fez por nós. Nos apropriar da sua morte que nos traz vida, do seu sacrifício, entender que Jesus
morreu no nosso lugar, e aí então descansarmos em tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grandiosa obra. Obrigado por esse plano perfeito. Obrigado por nos receber apesar de nós mesmos, por nos salvar apesar de nós mesmos e por nos guardar em perseverança apesar de nós mesmos. Louvado seja o Senhor em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.